A gente falou esta semana aqui no Prime Time que os brasileiros que planejam viajar para os Estados Unidos estão tendo que esperar mais de um ano só para agendar a entrevista para tentar tirar o visto junto aos consulados americanos aqui no nosso país. A situação, claro, traz um enorme incômodo para os turistas e tem levantado uma discussão diplomática entre os dois países. Isso porque, diferente dos brasileiros, os norte-americanos não precisam de visto para entrar aqui no nosso país, isso desde 2019, decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Fernando Nakagawa, nosso analista turista, mostra pra gente que, historicamente, o Brasil sempre se baseou na questão da reciprocidade. Se aquele país pede isso, eu também vou pedir. Agora que a gente não está pedindo visto para esses estrangeiros e eles pedem pra gente, a gente pode mudar agora e passar a obrigar eles a tirar um visto, um carimbo no passaporte bonito deles lá para entrar aqui? Essa é uma hipótese, Márcio. Com a mudança de governo, a chegada do governo Lula entende que a reciprocidade deve ser um norte para a diplomacia brasileira e se um país trata os brasileiros de maneira distinta daquela que o Brasil trata este país, as coisas deveriam ser equilibradas. E por isso, o Itamaraty vai começar a estudar os efeitos práticos desta política adotada no comecinho do primeiro ano do governo Bolsonaro, quando os turistas desses 4 países, Estados Unidos, Austrália, Canadá e Japão, passaram a ser isentos da exigência de um visto para entrar aqui no Brasil a turismo, em viagens de turismo. Eles querem avaliar o impacto financeiro e no número de turistas e também consultar oficialmente esses países, Márcio. Querem perguntar, e aí, depois de quase 4 anos deste benefício, vocês estão pensando em fazer a mesma coisa com os brasileiros? E aí, com a resposta dessas duas questões, o Itamaraty vai decidir se continua ou não com esta política. A gente separou algumas informações, Márcio, sobre a diferença de tratamento que existe hoje para nacionais brasileiros, como nós dois, e para estrangeiros de outros países interessados em visitar o Brasil. A gente começa aqui com os Estados Unidos. O que nós, brasileiros, detentores de passaportes brasileiros, temos de fazer se a gente está querendo visitar Nova York, Los Angeles ou os parques da Flórida? A gente tem que preencher um formulário gigantesco pela internet, pagar uma taxa que não é barata, de $160. Isso dá bem mais do que 500, 700 reais. E, além disso, esperar a fila. Por exemplo, em São Paulo, é uma fila de 511 dias. Rio de Janeiro, 429 dias, a fila gigantesca em todos os locais. E há um outro aspecto ruim, negativo, Márcio, é que os Estados Unidos, por exemplo, só tem 5 pontos para pedido de visto turista para turista no Brasil. Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Se a pessoa mora em Manaus, por exemplo, precisa se deslocar até uma dessas cidades para pedir. Já os americanos que querem visitar o Rio de Janeiro, por exemplo, só precisa de um passaporte válido e uma folhinha em branco para o carimbo. Aqui no Canadá é basicamente a mesma coisa. É preciso preencher o formulário na internet, pagar uma taxa de $85 canadenses e ir a um centro de solicitação de visto. O contrário é a mesma coisa, só o passaporte válido. Na próxima tela, nós temos a situação na Austrália e no Japão. A Austrália é o melhor país desses 4 porque dá para fazer tudo pela internet. A taxa é salgada, $150 australianos, mas é tudo pela internet, é mais fácil ir para a Austrália. Para os australianos, é só trazer o livrinho no bolso. E para o Japão, aí eles são mais chatinhos na hora de pedir um formulário, foto. Também é preciso apresentar as passagens, o roteiro e comprovante financeiro como imposto de renda. A taxa é a mais baratinha, R$150. Para os japoneses que querem nos visitar, não é preciso nada além de um passaporte. É que a questão, quando o governo brasileiro chegar e perguntar, mas vem cá, eu não cobro o seu visto, por que você está cobrando o nosso visto? Ele vai falar, porque você, quando vem para cá, alguns dos seus
continuam aqui depois que o visto expira ou depois que o prazo para um turista ficar expira e a pessoa fica morando ilegalmente. Exatamente. Essa é a justificativa de muitos países, não é qualquer preconceito contra o nosso povo. Sim. Não, é a justificativa dos países estrangeiros quando chegam, eu preciso cobrar o visto para garantir que essa pessoa vai retornar ao Brasil. Isso. E aí, quando o outro governo fizer essa pergunta para a gente não vai ter resposta, né, Marcelo? Exatamente. Não, você está coberto de razão. Mas diante dessa diferença é que o Brasil mantinha o desejo da reciprocidade e tratava da mesma maneira o outro país. A gente procurou os 4 países e apenas o pessoal da diplomacia japonesa nos respondeu com uma coisa interessante. Eles estão estudando a possibilidade da introdução de isenção de visto de curta duração para os passaportes brasileiros, ou seja, quem estiver interessado em ir para o Japão, talvez no futuro não precise mais do visto. Estados Unidos, Austrália e Canadá não responderam, assim como Itamaraty também não quis comentar esse assunto. Muito obrigado, Fernando Nakagawa.